Catecismo da Igreja Católica, números 391 a 401, dia 13 de fevereiro. Hoje nós vamos refletir, ler sobre a queda dos anjos e a queda humana, a queda original, o pecado original, o pecado das origens. Primeiro vamos ver a queda dos anjos. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Essa queda consiste na opção livre destes espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador, ditas a nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. Gênesis 3:5. O diabo é pecador desde o princípio. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, ou chamado pai da mentira, João 8:44. O caráter irrevogável dessa opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para os anjos depois de sua queda, como não existe para os homens após a sua morte, porque os anjos foram criados diferente de nós. Os anjos foram criados com toda a inteligência, eles já sabiam de tudo, então escolheram livremente. A nossa liberdade não é como a dos anjos, nós vamos conhecendo aos poucos. A gente vê também a misericórdia de Deus em relação a nós, em relação a isso. Nós vamos conhecendo aos poucos e vamos nos tornando livres à medida que conhecemos mais a Deus e o seu projeto para nós. Os anjos não podem ser perdoados porque tinham plena consciência, uma consciência muito maior do que a nossa. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de homicida desde o princípio, João 8:44, que até chegou a tentar desviar Jesus de sua missão recebida do Pai. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:9. A mais grave de todas estas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Nada de colocar Deus e o diabo no mesmo patamar. Deus está sempre acima do diabo, Ele é sempre criatura. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e imediatamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Agora vamos falar desse pecado original, pecado do homem, já que já vimos do pecado dos anjos. A liberdade que é posta à prova. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual,
o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. Árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2,17, evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Então, esse pecado, vamos entender bem o pecado original. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisso que constituiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Nesse pecado, o pecado original, o homem preferiu a si mesmo a Deus. A isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído de um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo Deus. A Escritura mostra as consequências dramáticas dessa primeira desobediência de Adão e Eva, que perdem de imediato a graça da santidade original. Tem medo desse Deus, do qual fizeram uma falsa imagem de um Deus enunciado de suas prerrogativas. Terceiro, a harmonia na qual estavam estabelecidas, graças à justiça original, está destruída. Quarto, o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Quinto, a união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Sexto, em suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Sétimo, a harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Oitavo, por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Nono, finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio, o crime contra o irmão, cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado da história de Israel. O pecado se manifesta frequentemente, sobretudo, como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. E mesmo após a redenção de Cristo entre os cristãos, o pecado se manifesta de muitas maneiras. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência, pois o homem, olhando para o seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não podem porvir do seu Criador, que é bom. Recusando-se muitas vezes a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesma, com os outros homens e com as coisas criadas.